Olá, bom dia. Você sabe como ficam os direitos de uma pessoa desaparecida ou de alguém que morreu, mas cujo corpo não foi encontrado? Ausência e morte presumida são os temas do programa de hoje. E quem vai falar com a gente sobre esse assunto é o especialista em direito notarial e de registro, Leandro Correia. Leandro, eu tenho um dado aqui até um pouco assustador. Segundo dados do Ministério da Justiça, cerca de 200 mil pessoas desaparecem por ano, no Brasil. E mesmo com todo o sofrimento que esse desaparecimento causa para a família, como que fica a administração dos bens e das contas dessa pessoa desaparecida? A legislação brasileira ela prevê um procedimento judicial para que os bens dessa pessoa não fiquem vagos ou fiquem sem administração. No caso em que a pessoa desaparece sem deixar representante, sem deixar dizer aonde foi, desaparece, e sem deixar quem o represente, a lei prevê o procedimento de ausência. Nesses casos, a família, quando se encontra nessa situação, deve buscar o poder judiciário e aí o juiz vai declarar a pessoa ausente. E a partir dessa declaração de ausência, aí começa um procedimento. E é um procedimento de administração desses bens. Nesse momento em que o juiz declara essa ausência judicialmente, ele nomeia, geralmente, um próprio parente para ser um administrador provisório dos bens, em que vai pagar contas, receber os aluguéis, movimentar a vida financeira dessa pessoa. Nesse momento dessa administração provisória, é restrito esses poderes desse administrador, eles são restritos. Ele deve simplesmente administrar, ele não pode alienar, enfim, ele tem que prestar conta sempre daquilo que ele está fazendo. Esse é o início do procedimento. A lei prevê alguns prazos, depois de declarada essa ausência, para que essa ausência se torne uma ausência definitiva. E a partir disso, esses bens sejam realmente entregues a quem de direito. Na verdade, o procedimento de ausência é um inventário mais lento, porque nesse período provisório que a lei dá, que pode ser de 5 ou 10 anos, começa a arrecadar os bens e administrar os bens. E essa massa fica parada, esperando o momento de declarar a morte presumida, que seria, ao fim do procedimento de ausência, a pessoa, pelo Poder Judiciário, é declarada morta presumidamente. E, em razão disso, os herdeiros recebem definitivamente os pagamentos do que lhes cabe na herança. E, a partir daí, sim, eles podem vender e usar da forma que quiserem. E se a pessoa desaparecida, se for uma criança ou um adulto, esse procedimento para declarar a ausência é o mesmo? A diferença que ocorre no procedimento de ausência não toca a relação à idade da pessoa. Ele basicamente é um procedimento patrimonial, para a administração de bens mesmo, porque se a pessoa desaparecida não deixou nada, é muito raro o cabimento desse procedimento. Alguns dizem que além da questão patrimonial, teria a questão pessoal em relação, por exemplo, a um casamento. A pessoa é casada e aí o marido ou a esposa desaparece, o cônjuge que fica quer às vezes casar de novo, e aí ele precisa terminar com esse casamento. E às vezes ele não quer esperar. Para conseguir a viuvez, ele tem que esperar esse procedimento longo, de 5 ou 10 anos, para a partir dali ele poder casar. O que muitos fazem é o divórcio, porque para se divorciar no Brasil não é necessário que a outra parte esteja presente. Se eu quero me divorciar e minha esposa está sumida, eu faço o procedimento de divórcio, o juiz vai, por edital, chamá-la, ela não vai comparecer, e aí o divórcio vai ser feito do mesmo jeito. Então esse procedimento ele realmente se restringe a patrimônio. Então, tendo patrimônio, sendo um menor ou sendo um adulto, não tem problema. O procedimento é o mesmo aí. E se a pessoa que estava desaparecida voltou, foi encontrada? Essa é a grande questão da ausência. Depende do momento que ela volta. Se ela volta no momento dessa administração provisória que eu disse, ela recebe os bens todos que ela tinha, até porque, como eu disse, é proibida a alienação, salvo uma autorização judicial. Então ela é uma situação mais tranquila, em que essa pessoa que administra os bens dela vai só devolver a ela a administração. Não só dos bens, mas também das contas da atividade bancárias, financeira, exatamente. Enfim, tudo que ela que tem em nome dela. Uhum. Se, porém, essa volta for posterior à decisão do juiz definitiva de fim da ausência e à declaração de morte presumida, ele vai receber as coisas da forma em que estão. Porque os herdeiros receberam definitivamente. Então, ele não pode, se ele sumiu e depois voltou depois de 10 anos, aí ele tem uma parcela de culpa nisso, a lei não poderia protegê-lo. Então, ele vai receber do jeito que está. Então, se um filho vendeu, o outro gastou o dinheiro todo, ele vai receber o que tem. Tá? Então, a diferença é quando ele volta.
Certo. E agora, Leandro, pensando nas situações de pessoas que são declaradas mortas, mas cujo corpo não foi encontrado, são aqueles casos de acidentes aéreos, né, em que, nesses casos, é declarada a morte da pessoa. São coisas diferentes, tem que deixar claro. A ausência e essas hipóteses. A ausência é o procedimento para aquela pessoa que desapareceu sem deixar notícias. É o caso popularmente chamado foi comprar um cigarro e não voltou, né? Então a pessoa saiu de casa um dia e não voltou mais. Pode ser por um problema que ela teve psicológico, coisa do tipo, pode ser que tava, né, não queria mais a vida que estava ali e foi morar em outro lugar. Esse é o procedimento de ausência, que gera ao fim dele uma morte presumida. Outra hipótese de morte presumida é desses casos em que é extremamente provável que a pessoa tenha morrido em razão de um fato. Por exemplo, o avião caiu e aí a família prova que ele embarcou naquele voo. Tem lá a passagem aérea, tem lá o comprovante do check-in na companhia aérea, tem lá o comprovante que ele entrou na aeronave lá com o bilhetinho lá que foi destacado pela comissária de bordo. Então, prova-se, ele estava nesse voo, esse voo caiu, pegou fogo, não tem resto mortal de ninguém possível de identificação. Então, é extremamente provável o óbito dessa pessoa, tá? Mesmo sem o corpo. Essa hipótese de morte presumida não passa pelo procedimento de ausência. A parte vai até o juiz, faz um procedimento simplificado, que chama procedimento de justificação de óbito, e aí o juiz vai verificar essas provas e falar, realmente, ele estava no voo e a perícia constatou que não sobreviveu ninguém. Então ele morreu. E aí expede um mandado, uma ordem, para que o cartório faça o registro de óbito. Então tá bom, Leandro. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Por nada. E se você quer conhecer um pouco mais sobre o trabalho do Recivil e outros temas relacionados ao registro civil, acesse o nosso site, é o www.recivil.com.br. Na semana que vem, a gente volta com mais um programa. Não perca. Um bom dia para você e até lá.